A paz do Senhor, meus irmãos, vamos para mais uma aula do nosso curso. Nossa aula hoje é de número 121. Estamos estudando sobre o perigo das heresias. Na aula anterior falamos sobre a segunda epístola de Pedro e hoje vamos falar sobre a epístola de Judas. Vamos aqui então. Pano de fundo da segunda epístola de Judas. Da epístola de Judas. A relação literária entre Judas e Segunda de Pedro é um fator importante na determinação do pano de fundo. Trata-se de duas epístolas distintas, porém, existem semelhanças de pensamento e de vocabulário entre elas. A epístola declara que Judas tensionava escrever sobre a salvação comum, mas o seu propósito foi modificado, o que resultou uma obra apologética em vez de teologia ou devocional, de acordo com Judas, versículo 3. Diz ele que se introduziram alguns que já tinham sido descritos e que assolavam a igreja. Nos versículos 17 e 18, Judas citou 2 de Pedro, capítulo 3, e versículo 3, que atribuiu aos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Diante dessas passagens, é razoável concluir que a segunda epístola de Pedro passou pelas mãos de Judas e que ele sentiu-se impelido a escrever sobre a apostasia que Pedro predissera e que já começava a manifestar-se na igreja. Sobre o autor. Judas era um nome comum. Foi dado pela primeira vez a Judá, filho de Jacó e chefe da tribo de Judá. Além de Judas Iscariotes, outras pessoas mencionadas no Novo Testamento com o nome de Judas são Judas, filho de Tiago, era um dos discípulos, também conhecido como Tadeu. Judas, o Galileu, foi um revolucionário que foi morto por causa de suas atividades subversivas. Judas Barsabás, que estava presente no concílio de Jerusalém e foi portador de cartas às igrejas gentias. Judas, Judá, que foi um ancestral de Jesus, citado em Lucas capítulo 3. Judas, irmão de Tiago e meio-irmão de Jesus. Judas, irmão de Tiago e meio-irmão de Jesus, é o autor da epístola de Judas. Então, esse é o autor da epístola. Esse quinto aqui, né? Judas, irmão de Tiago e meio-irmão de Jesus. Então vamos lá. Para a autoria, local e data. Conforme eu disse anteriormente, o autor era o irmão de Tiago, moderador da igreja de Jerusalém e meio-irmão de Jesus. Lá em Marcos capítulo 6, versículo 3, cita os irmãos de Jesus. Lá o texto diz: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Assim como Tiago deve ter crido em Jesus como Messias depois da ressurreição. Judas não se classificava entre os apóstolos. Lá no versículo 17 da epístola de Judas, o texto diz: todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. A epístola não oferece qualquer indicação clara quanto ao local ou à data em que ela foi escrita. Se a segunda epístola de Pedro tinha acabado de circular, a de Judas pode muito bem ser datada de aproximadamente 67 ou 68 depois de Cristo. Se, por outro lado, o apelo de Judas à memória do povo, de acordo com o versículo 17, significa que o texto de 2 de Pedro circulava já havia muito tempo. A conclusão, então, é que Judas pode ter sido escrita na década de 80 depois de Cristo. Mas a primeira opção é a mais aceita, ou seja, a epístola de Judas é da data, ou do final da década de 60. Então nós temos aqui o esquema da epístola de Judas.
Saudação, o anúncio da emergência, o apelo aos precedentes históricos, a denúncia dos ensinadores apóstatas, o conselho aos crentes e a bênção final. A gente vai fazer aqui uma breve avaliação, né? Ou um breve comentário deste esboço. Então aqui nós temos o esboço dividido em 6 seções principais dispostas em 3 partes, né? Principais. As primeiras 2 apresentam o pensamento, as segundas 2 discutem a apostasia e as 2 últimas apresentam a conclusão. Judas tem como tema um aviso contra a apostasia. Na saudação, nós vemos ali nos versos 1 e 2, o texto dizendo, né, Judas, servo, ele usa a expressão grega doulos, escravo, uma demonstração de humildade. Então ele diz, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Ele cita lá no grego, né, Adelphos de Iacobo, que é uma demonstração de insignificância em comparação com a importância que seu irmão Tiago tinha para a igreja naquela época. Aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. A misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Nessa segunda sessão, né, o anúncio de emergência, os versículos 3 e 4. O propósito da carta está nos versículos 3 e 4, onde ele fala sobre a fé que está em perigo, por isso que existe uma emergência nesse anúncio, né? O versículo 3 diz, amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. O versículo 4, pois certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios. Ele usa a palavra grega asebés, uma referência àqueles que não conhecem a Deus, que são profanos, e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem. Essa palavra libertinagem lá no grego, ele usa a palavra aselgeia, ou seja, o uso da liberdade sem o bom senso. Aí o texto continua dizendo, e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Na terceira divisão aqui há um apelo aos precedentes históricos, versículos 5 e 6. O texto diz, embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes. Aí ele vai fazer aqui, né, uma citação de 3 grupos que foram favorecidos em certa época por Deus, mas foram culpados de presunção, de falta de fé ou de grave imoralidade, e por isso foram castigados. Então o versículo 5 continua, que o Senhor, aí ele vai citar o primeiro grupo, né, libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. E quanto, aí ele cita o segundo grupo, aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. No versículo 7, ele cita o terceiro grupo. De modo semelhante a estes, o terceiro grupo, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Então, os falsos irmãos contemporâneos de Judas ignoram esses exemplos que serviam como sinais e eram igualmente culpados de imoralidade sexual, de arrogância contra a autoridade de Deus e a de anjos que foram designados por ele. Aqui na quarta sessão nós temos a denúncia dos ensinadores apóstatas, que vai do versículo 8 até o 16. O versículo 9 fala assim, da mesma forma estes sonhadores
contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Então, nesse versículo 9 aqui, na verdade, o versículo 8, né? Versículo 8, quando ele fala de sonhadores, né? Pode sugerir que eles justificam suas ações por certas visões que recebiam. Quando diz contaminam o próprio corpo, é uma referência à prática da homossexualidade. Quando ele diz rejeitam as autoridades, a palavra grega que ele usa é kyriotês, que é uma palavra usada para se referir ao senhorio de Cristo. Então, quando eles dizem rejeita as autoridades, Judas está dizendo que eles escarnecem da autoridade de Deus sobre eles. Quando Judas usa a expressão difamam, é para dizer que eles eram maldizentes, né? Os seres celestiais, a expressão grega lá é doxas, que havia um conceito judaico naquela época de que a lei foi dada por anjos. Por isso essa expressão, né, os seres celestiais, doxas, é uma referência a dizer que eles rejeitavam os princípios divinos. O versículo 9 diz: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer alguma acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Então, a fonte dessa alusão aqui, segundo Orígenes, era a obra chamada Assunção de Moisés. A formulação concreta dessa repreensão está em Zacarias, capítulo 3 e versículo 2. Judas aqui está contrastando a arrogância desses falsos ensinadores, desses falsos mestres, né, com o comportamento humilde, né, de subordinação do arcanjo Miguel. Então o texto continua no versículo 10 dizendo: todavia estes tais difamam tudo o que não entendem, as coisas que entendem por instinto como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. O versículo 11: ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, falta de espiritualidade, religiosidade falsa. Buscando lucro, caíram no erro de Balaão, ter motivações ímpias, enganar a comunidade cristã e lucrar com isso. E foram destruídos na rebelião de Coré ou de Corá, fala sobre a desordem contra a autoridade divina, rejeição à liderança apostólica e aos ensinamentos da igreja cristã. Também fala de rebeldia e de hostilidade. O versículo 12 diz: esses homens são rochas submersas. A expressão grega usada lá para rochas é a palavra spilades no grego, que é uma referência às pedras no mar, onde os navios, né, nas suas navegações, podiam bater nessas pedras, porque elas estavam ali submersas, cobertas com água. Então esses homens agiam assim nas chamadas festas da fraternidade, que era aquela refeição de comunhão antes da ceia do Senhor. Eles aproveitavam desse período de comunhão para colocar os seus falsos ensinamentos entre os crentes. Então o texto continua, né, condenando a atitude desses ensinadores apóstatas e diz que eles eram árvores de outono, sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Eram como ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Então aqui a gente tem, né, no versículo 14 até o 15, uma citação de primeiro Enoque. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de milhares dos seus santos, versículo 15, para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Judas, provavelmente ao citar os textos de 1 Enoque, estava apenas argumentando com base no que ele sabia ser aceitável aos seus leitores ou oponentes.
De modo geral, as afirmações gerais extraídas do livro de 1 Enoque e as inferências delas são autenticadas aqui e em outros textos do Novo Testamento. Versículo 16, Judas resume suas descrições dos falsos irmãos ao destacar suas três características principais. Seus oponentes eram rebeldes, licenciosos e motivados por suas próprias vantagens. E terminando, aqui, o conselho aos crentes, que está no versículo 17 até o 23. Do versículo 17 ao 19, falam que os verdadeiros cristãos, em tais circunstâncias, precisam ser muito cuidadosos, mas eles não precisam ficar alarmados, porque a presença de homens maus tinha sido prevista e anunciada. Os versículos 20 até o 23 mostram aos verdadeiros cristãos quais são suas responsabilidades em circunstâncias tão adversas. E a bênção final, Judas termina sua carta com um hino, lembrando seus leitores de sua grande esperança e ajuda presente. Versículos 24 e 25 dizem: Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e termina aqui mais uma aula do nosso curso.